Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ruth e eu sou aluna do Instituto de Física aqui da Universidade Federal de Alagoas. E eu vim aqui trazer a resolução de duas questões que vão abordar conceitos e noções de cinemática, que são conteúdos abordados na disciplina de Física 1 do curso. Então, vamos lá. Antes de partirmos para discutir as questões e suas resoluções, eu gostaria de relembrar alguns conceitos físicos, dentre eles do que seja a própria física. A física ela é uma ciência que ela estuda os fenômenos naturais, o que acontece na natureza. Todos esses intelectuais que nós conhecemos hoje, como Isaac Newton, Albert Einstein, dentre outros, eles fizeram seus postulados e teorias e, consequentemente, vieram as equações matemáticas, né, e tudo mais, por meio de observações da natureza. Por esses fenômenos naturais eles serem diversos, então, a física ela se subdividiu em vários ramos. Dentre eles, nós podemos citar a óptica, que é o estudo da luz, a ondulatória, que é o estudo das ondas, a acústica, que é o estudo do som, dentre outros. As questões que nós iremos abordar adiante, elas estão inseridas dentro do ramo da mecânica, que é o estudo focado no movimento dos corpos. E dentro da mecânica, nós temos uma área chamada cinemática, em que ela vai estudar o movimento dos corpos, porém não se preocupando no que deu origem àquele movimento. Dentro da cinemática, nós temos, então, as noções básicas de alguns conceitos iniciais do estudo dos movimentos. Um deles, que nós iremos tratar nas questões a seguir, será o conceito de velocidade e o conceito de queda livre. Será o que nós iremos abordar nas questões adiante. Porém, dentro da cinemática, nós também temos o estudo da aceleração, do movimento retilíneo uniformemente variado, do movimento retilíneo uniforme, do movimento circular, dos conceitos envolvendo polias e tudo mais. Então, vamos agora para as questões. Nossa primeira questão, ela fala o seguinte: antigamente a velocidade das embarcações era determinada jogando a extremidade de uma corda com nós igualmente espaçados na água, e durante um certo tempo, contando o número de nós que caíam na água. Isso deu origem à unidade de medida de velocidade para navios, que se chama nó. Aí ele coloca entre parênteses o seguinte: um nó vale aproximadamente 1,8 km por hora. Calcule a distância percorrida por um navio que se movimenta com velocidade constante igual a 20 nós durante 10 horas. Então é o seguinte, pessoal, quando nós estamos nos deparando com uma questão de física, o que é de extrema importância é você compreender o contexto da questão, é você entender a questão e, consequentemente, você interpretar o que é que ele está lhe pedindo. Então, é o seguinte: quando a gente está se deparando com um problema de física, nós devemos entrar no problema, como que nós estivéssemos vendo ou vivenciando o problema. Então, nós vamos reler de novo a questão para agora a gente poder interpretar, tá bom? Então, vamos lá. Antigamente, a velocidade das embarcações era determinada jogando a extremidade de uma corda. Então, perceba aqui que ele falou de uma corda. Então, vamos desenhar essa corda aqui. Vamos desenhar. Aí, com nós, então, é uma corda que tem vários nós igualmente espaçados. Então, vamos lá. Eu tenho um nó aqui. Aí, vamos supor, daqui a 1 metro, eu faço outro nó. Outro 1 metro, boto outro nó. Mais 1 metro, bota outro nó. Ou seja, de um nó para outro nó, a gente tem a mesma distância. É o que ele está dizendo. E ele disse que ele jogou essa corda na água. E durante um certo tempo, então, a gente entende que ele esperou um tempo, né? Sei lá, horas, segundos ou minutos, não sei. Aí ele fala que depois de um certo tempo, ele vai contar o número de nós que caíam na água. Aí ele fala que essa forma ela deu origem a uma unidade de medida, que recebe o nome de nó. Aí ele vai e fala o seguinte, ele coloca aqui uma informação para a gente. Ele diz que um nó vale aproximadamente 1,8 km por hora.
Por que eu estou destacando? Porque é o seguinte, quando a gente está analisando as questões, a gente também vai percebendo os dados que a questão está nos dando. Então, assim, o importante também é marcar aquilo que lhe chama mais atenção, tá? E em seguida, ele fala o seguinte, ele fala de calcule a distância percorrida, então aqui ele quer que eu calcule a distância percorrida por um navio que se movimenta com velocidade constante. Eu vou aqui marcar, ó, velocidade constante igual a 20 nós. Então, eu tenho aqui a minha velocidade, ela é igual a 20 nós. E ele fala que ele fez esse percurso com essa velocidade durante 10 horas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que nós fizemos? Nós analisamos, né, o problema. Nós tentamos compreender o contexto da questão. Eu tenho uma corda, que ela possui vários nós. De um nó para outro nó, eu tenho um deslocamento. De um nó para outro nó, eu tenho o mesmo deslocamento. É como que daqui para aqui fosse 1 metro, daqui para aqui fosse 1 metro, daqui para aqui fosse 1 metro. E ele joga essa corda na água. E, durante um tempo, ele vai e conta o número de nós que caíram na água. Nisso, ele vai e deduz que essa forma de medir, ela é acarretada à grandeza velocidade. E ele fala o seguinte, agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos organizar os dados. O que foi que a questão me deu para eu trabalhar? Ela me deu o seguinte, que eu, inclusive, já marquei aqui pra gente, né? Ela falou que um nó, ele equivale a 1,8 quilômetros por hora. Então, quando a gente entende a questão, é muito bom você poder organizar os dados. Por quê? Porque quando você organiza os dados, você vai poder observar o que é que você vai usar. Sim, estou falando de fórmula, estou falando de multiplicação, de divisão, de operações matemáticas também, tá? Continuando, ele fala para a gente calcular a distância percorrida. Dentro da física, o que seria a distância percorrida? Distância percorrida seria a mesma coisa que um deslocamento, né? E o deslocamento a gente representa na física como sendo o ΔS, ou o S, né? Tanto faz. Ele quer saber qual a distância percorrida. Então, isso aqui eu não sei, é o que eu quero descobrir. Aí ele quer saber essa distância percorrida por um navio que se movimenta com velocidade constante igual a 20 nós. Então, a velocidade que ele me deu é de 20 nós. 20 nós. Beleza. E ele me dá o tempo, a duração. Ele me dá uma duração de 10 horas. Então, 10 horas é o tempo. Qual é a chave para a gente poder entender essa questão? Vou destacar aqui para vocês qual é a chave. É o seguinte, ele falou que a velocidade, ela é constante. A velocidade, ela é constante. O que quer dizer isso na física? Quando na física a gente ouve falar de uma velocidade constante, nós estamos falando de um movimento que nós não temos aceleração. Que o corpo, ele possui uma velocidade, porém ele não tem aceleração. Então, a gente entende que a aceleração aqui é igual a zero. Tá? Sendo a aceleração igual a zero, então, qual é a fórmula, qual é a representação matemática que nós temos em física que nós podemos representar um movimento sem aceleração? É justamente a fórmula mais simples que a gente tem, que é a fórmula da velocidade média, que é o deslocamento, que é a razão do deslocamento, sobre o tempo. Né? Repare que até agora eu só estou organizando os dados e eu estou tentando interpretar a questão, deduzindo a questão. Então, vamos lá. Deslocamento é o que ele quer, a distância percorrida. Ele me deu a velocidade? Deu. Ele me deu a velocidade, ele disse que era 20 nós. Porém, nós sabemos que a unidade de medida da velocidade que nós usamos
é ou metro por segundo ou quilômetros por hora. Não é isso? E para o tempo, a gente ou usa segundos ou usa horas. Então, o que é que a gente vai fazer, então, com essa velocidade de 20 nós? Eu tenho que transformá-la em uma unidade de medida que a gente usa, metros por segundo ou quilômetros por hora. E uma coisa legal é que a questão, ela já nos deu uma relação. Ela falou aqui que um nó, ele é equivalente a 1,8 km por hora, que é justamente a unidade de velocidade. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma regra de 3 básica, tá? Nós vamos fazer aqui, ok? Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Nós vamos fazer que um nó, ele é equivalente, é igual a 1,8 quilômetros por hora. 20 nós seria quantos quilômetros por hora? Fazendo uma regrinha de 3, básica, a gente veria que nós só precisaríamos multiplicar 1,8 por 20. 1,8 vezes 20 dá exatamente 36 quilômetros por hora. Então, a minha velocidade ela vai passar a ser 36 quilômetros por hora. Eu consegui transformar 20 nós, a minha velocidade que ele me deu no problema, em 36 quilômetros por hora. Repare que foi uma conta bem simples, uma conta de multiplicação, regra de 3, conhecimentos básicos que nós temos da matemática. O que é que eu preciso ver agora? Eu preciso ver se os dados que eu tenho, se eles estão nas unidades de medidas corretas. Então, vamos lá. Se o meu deslocamento, ele estiver... Não, desculpa. Deslocamento é o que eu quero descobrir. Se a minha velocidade está em quilômetros por hora, então o meu tempo ele tem que estar em hora. Não é isso? E o bom é que a questão já nos deu o tempo em hora, certinho. Então, nós vamos usar o 36 km por hora e as 10 horas e aplicar aqui na nossa fórmula. Aplicando na fórmula, nós vamos ter que a velocidade média, ela vai ser igual a 36 km por hora. O deslocamento é o que eu quero descobrir, então vou deixar quieto. E o tempo que eu tenho é de 10 horas. Supondo que aqui o denominador seja 1, nós podemos fazer aqui a multiplicação cruzada. 1 vezes o ΔS daria o próprio ΔS. E 36 km por hora vezes 10, que seriam as 10 horas, dá exatamente o quê? Dá exatamente 360. Mas 360 o quê? 360 quilômetros, né? Então, qual foi a distância que esse navio percorreu? Exatamente 360 quilômetros. E acabou a nossa questão. Repare que como é importante entendermos os conceitos de física. Se eu não soubesse que a velocidade fosse constante, como é que eu poderia deduzir que a fórmula que eu iria utilizar seria de velocidade média, né? O fato dele ter dito para a gente que a velocidade era constante, já de cara nos deu que a interpretação teria total a ver com a fórmula da velocidade média. Resolvemos a nossa questão. Repare que o passo a passo da questão é muito importante. Em qual sentido? Primeiro, eu preciso entender o problema, né? Preciso entender o problema. Segundo, eu tenho que organizar os dados, que foi o que eu fiz aqui. Terceiro, eu vou visualizar esses dados e ver o que eu posso fazer. Colocar nas medidas certinhas, como eu coloquei. E ver também
interpretar a questão da fórmula matemática. Para isso, eu preciso já ter seguido todos esses passo a passo. Mas, no final das contas, conseguimos aqui concluir que a questão não é algo tão difícil, né? Basicamente, é umas contas de proporção, regra de 3, multiplicação e divisão entre valores, e conseguimos resolver a questão tranquilamente. Então, vamos partir para a nossa próxima questão. Tá aí a nossa questão. E vamos seguir o mesmo passo a passo que nós fizemos na outra. Vamos ler a questão, tentar entender o contexto dela, tentar interpretar ela e visualizar o problema, sem nos preocupar com os dados ainda, mas procurar entender a questão, o que é que ela quer nos trazer, qual a sua problemática. Então, ela se inicia assim: deixa-se cair um objeto. Então, vamos lá. Deixa-se cair um objeto a partir do repouso de uma grande altura, abandonado, por exemplo, de um helicóptero. Verifica-se que, após 10 segundos de queda, seu movimento se torna uniforme, em virtude da resistência do ar. Durante o intervalo de tempo considerado, aí ele coloca 3 itens para a gente. Mas antes disso, vamos esquecer esses 3 itens e vamos tentar entender esse enunciado dessa questão. Então, ele fala o seguinte: um objeto, ele está caindo. Então, vamos colocar aqui o objeto e ele está caindo. Vou colocar essa setinha para dizer que ele está caindo. Aí ele fala a partir do repouso. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse objeto, ele estava parado, tá? Então, se ele estava parado, a minha velocidade inicial, ela será igual a 0. O corpo está parado, tá? Não tenho influência de força, não tenho influência de velocidade, não tenho aceleração, não tenho nada. E ele fala que esse corpo, ele está caindo a partir do repouso, ou seja, parado, de uma grande altura. Então, vamos colocar aqui que ele estava nesse ponto aqui. Em determinado momento, ele vai encontrar a superfície, né? A terra, o chão. Então, aqui ele foi abandonado, por exemplo, de um helicóptero, de uma grande altura. Aí ele falou o seguinte: verifica-se que após 10 segundos de queda, ou seja, o objeto está caindo. Depois de 10 segundos, então, vou colocar aqui assim, 10 segundos. Eu vou colocar aqui uma linha tracejada. Essa linha tracejada, por que eu estou colocando nela? Porque eu estou definindo, eu estou ilustrando que daqui para cá, eu tive esses 10 segundos de queda. O que é que aconteceu após esses 10 segundos? O movimento, ele se tornou uniforme. Aí, repare que ele nos dá, entre parênteses, uma observação. O movimento se tornou uniforme por causa da resistência do ar. Aí, esse é o momento que a gente para poder interpretar a questão. O que seria a resistência do ar? Nos problemas do ensino médio, as questões elas são muito trabalhadas considerando a seguinte situação. A gente bota lá a questão, tudo e tal, tudo bonitinho, aí fala desprezando a resistência do ar. Por quê? Porque as contas sem a resistência do ar, sem consideração com a resistência do ar, elas se tornam mais fáceis. Porém, quando a gente coloca a resistência do ar em ação, a gente está falando de uma força que ela está atuando sobre o corpo, tá? Isso é o que nós vamos ver nessa questão. Então, é o seguinte, esse meu movimento, ele está tendendo para onde? Ele está tendendo para baixo, porque é uma queda. Então, ele foi abandonado de cima e ele está caindo. O que é que a resistência do ar ela vai fazer? A resistência do ar ela vai ser uma força que ela vai atuar em oposição a esse movimento, ou seja, lembra dessa setinha aqui que eu coloquei, que seria do movimento do corpo que ele está caindo? Então, eu vou colocar uma outra setinha aqui, só para ilustrar o que é que a força da resistência do ar ela vai fazer. Ela vai colocar uma força para cima.
Porque o meio em que o corpo ele está caindo é o ar, né? O ar, ele faz uma força que interfere nesse movimento. Então, ele fala o seguinte, ele pergunta assim, durante o intervalo de tempo considerado, ou seja, durante esses 10 segundos, a força de resistência do ar é maior, menor ou igual ao peso? Ao peso não, desculpa. Ao peso. Ou igual ao peso do objeto. B. A aceleração da queda do objeto é maior, menor ou igual a G? G é a gravidade, né? A gravidade que a gente leva em consideração que ela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas G aqui é igual à gravidade. E a letra C fala o seguinte, a força de resistência do ar aumenta, diminui ou varia nesse intervalo de tempo de 10 segundos? Então, é isso que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal. Procurar compreender o que foi que aconteceu com o corpo nesses 10 segundos para ele conseguir chegar a ter uma velocidade constante. Então, vamos lá. No primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos um corpo, né? Nós temos um corpo que ele partiu do repouso. Ele foi abandonado a partir do repouso. Isso implica em dizer que ele tinha uma velocidade inicial igual a 0. Porém, nesses 10 segundos de queda, ele sofreu uma influência do ar, uma resistência do ar. A fórmula que nós usamos para poder entender a resistência do ar, ela é definida sendo essa força, né, de resistência do ar, vezes K. Esse K, ela é uma constante aerodinâmica, né, que ela acarreta várias características desse movimento, né? Tanto é que ela recebe uma influência diretamente proporcional à força. Se esse K tiver um valor muito grande, então a resistência do ar ela vai ser muito grande. Se esse K ele for um valor pequeno, então a força de resistência do ar vai ser pequena. Tanto é que nos carros de Fórmula 1, com as tecnologias que nós temos, se procura manter esse K bem pequeno para não ocorrer uma resistência do ar, para não ocorrer uma força contrária ao movimento que está sendo realizado. Então, a nossa fórmula é definida como sendo a força de resistência do ar igual a K, que é a constante aerodinâmica, vezes a velocidade. Então, é o seguinte, se a minha velocidade aqui inicial é 0, eu não tenho resistência do ar, né? Eu não tenho resistência do ar. Com isso, a única força que atua nesse corpo é a força peso. Ou seja, se ele está caindo, algo está puxando ele para baixo, que é a força peso, que nós definimos como sendo um vetorzinho P, né? Pegando, então, levando em consideração a fórmula de Newton, que define força, a força seria a massa do corpo vezes a sua aceleração. E neste caso aqui, essa força, que é a força resultante, no caso, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante desse contexto aqui é justamente a força peso, porque ela é a única que está atuando para baixo. Então, a força resultante aqui, ela vai ser igual à força peso. E a força peso, a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. É a massa do corpo vezes a gravidade. Então, igualando essas duas forças, a força resultante, que é a força peso, o que é que nós vamos ter? No primeiro momento, nós vamos ter que cortar massa aqui, que a aceleração ela vai ser igual à gravidade, ou a gravidade vai ser igual à aceleração. Ou seja, se a gravidade é 10, então a aceleração também é 10, né? Isso é o que nós temos no primeiro momento. A gente tem que a aceleração ela vai ser igual à gravidade. Porém, é o seguinte, no passar do tempo, este corpo ele não vai continuar com a velocidade inicial 0, ele vai começar a adquirir velocidade. Então, o que é que
nós vamos ter no nosso segundo momento aqui. Nós vamos ter que este corpo aqui, ele vai continuar com a força-peso atuando sobre ele, porque ele está caindo. Porém, o que é que vai acontecer? Vai começar a surgir o vetor velocidade, conforme ele vai caindo. E o que é que vai acontecer? Se eu possuo velocidade, então eu possuo também uma força de resistência no ar atuando. E essa força de resistência do ar, ela atua para onde? Ela atua para cima, em oposição ao movimento da força-peso. Ela vai atuar para cá. Porém, como essa velocidade ela é muito pequena ainda, o corpo ainda está adquirindo, então a nossa força resultante aqui, ela vai possuir, está sob influência de uma aceleração menor, tá? Porque ele vai adquirindo velocidade e vai. Mas acontece que a força resultante aqui, ela vai ser a força-peso, né? A força-peso menos a força de resistência do ar. Com isso, a nossa força resultante ela vai ser menor, concorda comigo? Porque no primeiro momento eu não tenho nenhuma força atuando a não ser a peso. Só que o que é que acontece? Aqui eu tenho uma outra força atuando, que é a força de resistência do ar, porém em oposição a esse movimento. Consequentemente, a força resultante será a subtração dessas duas forças. Então, ela será menor, tá? Então, o que é que acontece? Se eu estou tendo uma força resultante menor, então a minha aceleração também vai diminuindo. Por quê? A relação entre força resultante e aceleração é também diretamente proporcional. Então, se a força resultante diminui, a minha aceleração também diminui. Então, eu vou ter aqui que a aceleração ela vai ser menor que a gravidade, certo? O valor da gravidade, da aceleração gravitacional, ele não vai mudar. Mas acontece que a aceleração do corpo, e não da gravidade, a aceleração do corpo, ela vai diminuir, porque a minha força resultante está diminuindo. E o que é que vai acontecer após isso? No terceiro momento, o que é que vai acontecer? Pela velocidade, ela está aumentando, então, em um determinado momento, vai acontecer de que a força-peso que está atuando, ela vai ser igual, ela vai ser igual à força de resistência do ar. Igual. O corpo aqui adquiriu velocidade? Adquiriu. Porém, o que é que acontece? A aceleração dele não está diminuindo? Então, quando a aceleração dele está diminuindo, quando chega nesse esquema aqui, nessa sistemática, nós temos que a aceleração, ela vai ser igual a zero. E é justamente nesse momento que nós teremos uma velocidade constante. Repare só que enquanto eu tinha aceleração, que a minha aceleração era igual à velocidade ou que minha aceleração era menor, a velocidade ela ia aumentando. Porém, a partir do momento que eu não tenho mais aceleração, que essas forças elas se igualam e se anulam, eu tenho uma velocidade constante, ou seja, o movimento acaba, o corpo acaba de entrar em um movimento retilíneo uniforme. Então, Ruth, isso tudo que você fez foi o quê? Foi aquilo que a questão queria que nós entendêssemos. O que foi que aconteceu no intervalo de 10 segundos? No intervalo de 10 segundos aconteceu justamente esses 3 passo a passo que nós definimos agora. Porque quando nós voltamos para a questão, ele fala o seguinte, ele fala que após os 10 segundos o movimento ele começa a entrar
em um movimento uniforme. E o que foi que aconteceu durante esse tempo, durante esses 10 segundos? Esses 3 passo a passos que nós definimos. Então, vamos lá responder aqueles itens que a questão propôs para nós. Ok, coloquei aqui a questão novamente para agora a gente poder, de fato, começar a responder os itens que ele propôs para a gente, né? É muito importante aqui salientar, pessoal, que nós vamos responder essas questões baseado no que aconteceu durante um intervalo de tempo considerado, ou seja, durante esses 10 segundos de queda, tá? Ele fala assim, a força de resistência, aquela força que está atuando em oposição à força-peso, né? O corpo ele está indo para baixo e a força de resistência está atuando para cima, ele está resistindo ao movimento. Então, essa força de resistência do ar durante o movimento, ela é maior, menor ou igual ao peso do objeto, né? Como a gente viu, a força de resistência, ela vai surgindo a partir do momento em que o objeto ele vai adquirindo velocidade, baseado naquela fórmula, né? De força que a gente viu, que a força da resistência do ar, ela vai ser igual àquela constante aerodinâmica vezes a velocidade. Então, quando o corpo começa a adquirir velocidade, então, começa-se, então, né, a surgir uma força pequena de resistência do ar. Mas ela não chega a ser igual. Por quê? Porque quando nós temos a força de resistência igual à força-peso, o que acontece? A força resultante é zero. E o corpo começa a entrar em um movimento que não possui aceleração. Um corpo que ele está se movimentando com uma velocidade constante. Porém, durante esses 10 segundos, a força de resistência ela é menor ao peso do objeto. Conseguiram compreender? Porque a partir do momento em que essa força ela se torna igual, o corpo ele já entra no seu movimento uniforme, certo? Vamos lá. A aceleração de queda do objeto, ela é maior, menor ou igual a g? Então, repare o seguinte, durante esses 10 segundos, o que foi que aconteceu? A gente viu que quando o corpo ele está com a velocidade inicial zero, a gente tem que a aceleração ela vai ser igual à aceleração da gravidade. Por quê? Porque o corpo ainda não entrou no movimento. Ele ainda não tem velocidade, então ele não vai ter aceleração também. Mas a partir do momento que ele começa a adquirir a velocidade, ele começa, então, a diminuir a sua aceleração. A gente viu isso acontecendo, não foi? Então, durante os 10 segundos, a aceleração é igual? Não, a aceleração ela é igual quando ele começa a partir do repouso, mas quando acontece 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, a gente começa a ver que a aceleração ela vai diminuir, tá? Embora a velocidade aumenta, mas a aceleração ela vai diminuir. Por quê? Porque a força resultante ela vai ser menor. É isso que a gente viu? Pronto. Aí, no C, ele fala o seguinte, a força de resistência do ar, ela aumenta, diminui ou ela não varia? Ou seja, ela permanece do jeito que está. Se era 0, continua 0. Se é 1, continua 1. Ela permanece? A gente viu que não, né? Conforme o corpo vai adquirindo velocidade, o que é que acontece? A força de resistência do ar ela vai aumentando e chega um ponto que ela vai se igualar à força-peso. Então, a força de resistência do ar ela vai aumentando no decorrer do tempo, até ela se igualar com a força-peso, entrando, então, no movimento uniforme. E assim, pessoal, a gente termina de resolver a nossa segunda questão, tá bom? Já vou me despedindo de vocês, tá? Gostei muito de ter explicado essas questões e eu espero até uma próxima vez. Muito obrigada e até mais.